dia a todos. O tema da nossa grande reportagem de hoje é a imigração entre 1932 e 1974, a altura do Estado Novo. As primeiras décadas do regime foram abrangidas pela crise de 1929 e pela Segunda Guerra Mundial, pela recessão económica e pela insegurança internacional. Foram de fraco fluxo imigratório, de forma que apenas 7 mil pessoas abandonaram o país. Na década de 70, a expansão económica europeia provocou uma alteração no destino imigratório, sendo que o destino dos emigrantes, legais e ilegais, substituiu a América pela Europa, em particular pela França. No ano de 1950, as saídas já atingiram o número de 20 mil e foram subindo em flecha até 1970, atingindo as 183 mil saídas anuais. Em 1960, a imigração aumentou extraordinariamente. Em 1962, a imigração clandestina ultrapassou os 61%, sendo de 511.899 o número de clandestinos portugueses em França. Portugal passou então a ser um fenómeno de imigração crescente, em que as famílias inteiras de todas as regiões do país foram zonas rurais, urbanas e industrializadas, de maior e de menor densidade populacional, e portugueses de diferentes categorias profissionais abandonaram o nosso país. Temos aqui um gráfico que mostra a imigração entre 1933 e 1974, onde podemos registrar um aumento a partir de 1947, época da Guerra Fria, onde se assistiu a um clima de tensão e antagonismo entre o Bloco Soviético e o Bloco Americano. Nesta guerra, estas duas superpotências tentaram superiorizar uma à outra. Segundo o que podemos apurar, o que contribuiu para que estes valores se justificassem foi a pobreza que se vivia na altura, a procura de melhores condições de vida, a fuga ao serviço militar e o recrutamento para a Guerra de África. Aqui temos um gráfico onde mostra os destinos da imigração portuguesa, onde podemos constatar um ligeiro destaque da França com 59,6%, seguido de outros países, da Alemanha com 10% e dos Estados Unidos com 7,6%. Bem, depois disto, vamos ter com o nosso colega André, que se encontra lá fora. Ele vai ver se consegue algum familiar de alguém que tenha partido para longe, nesse tempo, alguém que tenha emigrado. Vamos lá então? O tema que iremos tratar hoje é o tema da imigração. Foi um tema bastante complexo para as pessoas que viveram na época do Estado Novo, que perdurou desde 1933 até 1974. Através de uma janela desta casa à nossa esquerda, alguém viu partir em tempos o seu marido para um país que não conhecia. Mas o melhor será falarmos com a pessoa, em primeiro, para entendermos ao certo o que levou o seu marido a partir para esse país. Vamos? Eu sou Francisca Abreu Mota, tenho 82 anos, moro no lugar da Caixada, Prado São Miguel, Vila Verde, Distrito de Braga. Bem, vivíamos numa época complicada, no tempo de Salazar. Como é que você encarou o tempo de Salazar? Mal, mas assim tinha de ser. Era no tempo de arroz, açúcar e tudo com senhas, e os mais pobres até dispensavam o açúcar aos ricos para modo de comprar mais arroz. Alguma vez teve medo de perder a vida? Ou seja, não sei se recorda, mas vivíamos tempos muito mal. Por exemplo, quando teve os primeiros filhos, não havia a acessibilidade que há para ir aos médicos como hoje. Alguma vez teve medo? Tive. Quando os filhos adoeciam, eu estava sempre com medo porque não havia dinheiro.
Por exemplo, como é que você comprava a comida para a mesa, sabendo que muitas vezes o dinheiro nem sequer chegava ao fim do mês? Fazia conforme podia. Por exemplo, fazia o cordinho com muitas couves e feijão, e não havia presível, era só o cordinho que se fazia. Depois, para o meu marido, tirava umas couvinhas, botava um fio de azeite, dava-lhe ele, que era o que trabalhava mais no duro, e depois, no resto do caldo, botava farinha e comia-nos todos. Como é que se vestia assim, aos seus filhos? Que roupa usava? Se comprava? Pronto, era sempre uma roupinha, ia sempre o mais barato, chamava-se riscado, uma chita, e depois ia à costureira, arremendava, E dava de uns filhos para outros? arremendava, e guardava sempre o que podia de uns para os outros, porque a vida era má. Agora, íamos diretamente falar do seu marido, o meu avô, que infelizmente, porque é mesmo infelizmente, teve que emigrar para pagar as dívidas. Você sabe ao certo em que ano e quanto tempo é que ele esteve fora? Quanto tempo ele esteve fora? 7 anos. 7 anos. E durante esses 7 anos, sentiu-se bem? Não. Foi sempre a pensar no pior. Foi sempre a pensar no pior, que ele pudesse vir ou que não chegasse a vir. Muitas vezes deitava as crianças e depois, no fim de estar tudo arrumadinho, vinha para a janela, olhar para as estrelas e chorar a pensar nele. Era o pilar desta casa, era ele que fazia entrar o dinheiro. Pois. Eu também fiquei com uma carga em cima das costas. Ele emigrou, mas eu fiquei também com um encargo muito grande, que eu trabalhava para o padre. Ele foi que nos vendeu a casa, tive pena de nós. Tratámos o preço, mas ele disse que não queria o dinheiro, só dava-nos quando pudéssemos. Mas eu ia ao jornal para ele, dia sim, dia não. Num dia ficava em casa, para me arranjar o que as crianças cangalhavam. No outro dia ia, no outro dia ficava. E assim foi os dias que pude para me ajudar, para me ajudar o meu homem. O que é isso, ir ao jornal? Ao jornal é trabalhar, um jornaleiro é trabalhar na construção. Mas no seu caso era trabalhar na agricultura, na casa? Não, era nas terras. Nas terras. Era. Qual foi o país para onde ele foi? França. Era o país que naquele tempo oferecia mais trabalho. Era França. Ele foi com alguém? Foi sozinho? Tinha lá o meu irmão, mas foi nesse tempo andavam os passadores e eles iam assim, sabe Deus o que eles passavam? Era sirvas, era mato, chegavam lá todos, até com a roupa toda rajada. Mas pronto, mas iam assim, e depois esses passadores ganhavam um tanto. Ele não tinha dinheiro para me pagar. Depois o meu irmão lá ajeitava-se uns com os outros, já estava lá há mais tempo. E ao certo, porquê é que ele emigrou? Foi por razões somente económicas ou outro tipo de razões? Não, foi só porque não tínhamos maneiras de viver. E mais para me pagar a casinha que compramos. Quando ele partiu, o que é que levou com ele? Se levou algum saco, alguma... para além da roupa que levou com ele? Era sacos, ele levou saco, mas ele até não levou muito, porque da maneira que eles iam, levava quase só a roupa de vestir. Por isso eles chegavam lá todos farrapadinhos, a passar por este monte fora, todo rasgado, porque era o mato e as sirvas. E dinheiro com ele levou ou foi de mãos vazias, como se costuma dizer? Ele e outros. Ele não levou dinheiro, não tenho ideia de levar dinheiro. E outros lhe faziam. Outros lhe davam o que eles necessitassem. E depois eles tinham que pagar tudo.
Pois, quando regressa a Portugal. Mesmo lá, aqui também tive de dar algum, parte dele. Mas depois lá, com respeito aos passadores, tinha de arranjar lá, tinha de ter lá um amigo que pagasse por ele, até ele ganhar. Quando ele partiu, como é que você ficou? Fiquei pior que estragada, sabe Deus. Mas a saber que tinha 6 filhos ou menos a seu encargo. Pois, eu fiquei com os 6 filhos ao meu encargo e fiquei a ir ao jornal para esse padre, que era um padre, e ao jornal para teci 3 teias, claro, eu tinha de fazer alguma coisa porque ele nem me queria pegar no dinheiro nos próximos anos, não queria pegar no dinheiro porque tinha pena dele, que não queria que ele ganhasse uma doença por meio dele, portanto não pegou no dinheiro. E eu fiz o que pude, ainda botei 3 teias e ia ao jornal para ele, e deixava os filhos em casa. Por exemplo, dia sim, dia não, ia. Porque num dia deixava tudo arrumadinho, no outro dia tapava tudo escangalhado, portanto ia dia sim, dia não. O que é isso de cear teias? É o linho, toda a gente sabe que o linho, de antes, tudo, até os lençóis da cama e camisas dos homens era tudo linho. E nessa altura tecia-se muito, semeava-se linho e eu fazia o linho de semear até vestir e ir para a cama. Eu fazia tudo. Teve medo quando ele partiu? Tive medo porque não sabia se ia correr bem, se ia correr mal, até podia morrer. Chorou quando ele partiu ou quando ele estava lá? Muito. E como é que afogava as mágoas? Conforme eu podia, porque até não tinha com quem desabafar, ainda era pior. Vivia sozinha? Vivia Era sozinha, sozinha não? com os filhos. Com os filhos. É. E o facto de ir à janela e recordar o seu marido, como é que era? Como se sentia? Sentia-me com aquela pena que tinha e não sabia se estaria bem, se estaria mal. Olha, ia para a janela, a olhar para as estrelas e ia rezar por ele. Então era uma pessoa bastante católica na altura. Era. Ainda hoje sou, mas sempre foi. Como é que soube que ele tinha chegado à França? Porque o meu irmão depois é que me comunicava, porque ele primeiro não sabia nada e o que valeu foi eu ter lá o meu irmão. Mas comunicava como? Através de carta, telégrafo? Cartas escritas à mão? Eram cartas escritas à mão. O que é que você fazia com o ordenado que vinha da França? O ordenado que vinha da França, o primeiro dinheiro que veio foram 5 contos e 300 escudos. Eu levei-os ao padre, os 5 contos, e fiquei com os 300 para mim, para me governar para mim e para os filhos. Mas ele não pegou nele. Não? Então... Ele não pegou, eu teimei, mas ele não pegou, porque não queria que o meu homem adoecesse por via dele. E pronto, ele não pegou e eu vim embora, trouxe dinheiro. Mas no outro mês, eu teimei, pedi por favor à Leda para que era favor, porque eu não me sentia bem para me pegar no dinheiro. E depois, se me fizer sorte, eu ia lá outra vez pedir. E ele aí sempre pegou nele, mas não queria. O som do relógio fez-me agora lembrar uma pergunta. Como é que ele enviava o dinheiro? Nas cartas. Nas cartas que o seu irmão escrevia? Escrevia. Como é que ele geria o dinheiro, ou se era ele que geria o dinheiro, ou se era você que geria o dinheiro? Aqui era eu. Ele lá tratava dele e aqui eu tratava de mim e dos filhos. Agora dei-me a olhar ali para uma fotografia onde está a família toda e lembrei-me de uma pergunta. Quando você ia para o jornal, como é que os seus filhos ficavam? Devia ter medo de deixá-los ficar em casa sozinhos. Eu deixava tudo à maneira de não acontecer, podia acontecer, nunca aconteceu. Mas deixava tudo à maneira, os mais velhinhos também eram pequenos, mas é que olhava para os mais novos. Eu às vezes chegava à casa e punha-me por cima no telhado, levantavam a telha para me ver o que eles estavam a fazer e vi que eles partiram 2 pratos e ficaram com medo, ai a mãe. E depois eles a dizer uns para os outros, estamos na borralheira. E diz o outro assim,
mas tem de espetar cinza por cima, para uma dela não ver. E eu ouvi tudo, mas meti pena. Ouvi aqueles que estavam assim com medo, até me fizeram chorar. Eu, quando cheguei a casa, fiz que não sabia nada e não, pronto, fiz que não vi, nem que sabia nada, porque tive pena deles. A outra pergunta que lhe coloco, era a favor de bater aos filhos como forma de educação? Não, eu procurava toda a maneira deles o fazer sem eu bater. Isso tive sempre muito cuidado. Uma coisa que eu tinha era, mandava aquele que mandasse, não podia dizer que não. Porque dizia, por exemplo, o mais velho dizia assim, ó, eu dizia, olha, vai buscar um cantarinho de água. E ele dizia, ó, que dá a Maria? E eu dizia assim, olha, isto agora é assim, aquele que eu mandei é o que tem de ir. E tens de ir mesmo. Para a próxima já não vais, podes contar, agora vais, mandei-te a ti. Para a próxima pode ser na certeza que não vais tu, vai aquele que eu mandar. E também não diz que não, porque o que eu mandar é que tem de ir, indo à vez. É como eu dizia, bater. Quando eles, pronto, eram crianças, e eles às vezes diziam que não faziam assim uma coisa qualquer que eu me apetecia bater, mas não queria bater. Então, muitas vezes peguei numa bragastinha e ia atrás dele, mas é só para me pôr medo. Por exemplo, o mais velho fugiu para trás da casa. Eu mandei-o fazer, não me lembro agora o quê. E ele fugiu para trás da casa e eu fui atrás dele e disse assim, olha, não fujas, porque se fugis é pior. E ele, coitadinho, virou-se para trás, veio ao meu encontro e eu não lhe bati. Não lhe bati, nem devia lhe bater. Pois se ele foi humilde e viu, eu não tinha nada que lhe bater, isso eu não fazia. E invitava tudo de bater. E quando fosse ter assim umas taladinhas só para pôr medo. Sabe se os seus filhos sentiram saudades quando o pai estava em França? Perguntava sempre por ele, aqueles que já eram assim os mais velhinhos, estavam sempre a perguntar por ele. E eu falava sempre à maneira deles ficar contentes. Ele não está a ver, ele não está a ver. Pronto. É, numa situação de esperança. Sabe se alguma vez o seu marido deixou de comer para poupar? Eu suponho que sim. Eu suponho que sim. Fazia às vezes umas assantes e não ficava bem. Porque ele caiu lá em França, foi 2 vezes para o hospital. E ele diz que não, mas eu penso que foi por ele querer tirar a cesta para trás. Sabe, como é que você descobriu isso? Foi alguém que lhe disse ou foi o seu irmão que lhe disse por carta? Foi um vizinho daqui que disse que ele que havia de comer mais e que topava comer pouco. E eu disse, e mesmo nas cartas que eu escrevia, eu dizia-lhe, tu podes comer bem, eu não, porque eu tenho aqui uma casa de família, eu não, mas tu sozinho podes comer bem e eu aqui não posso comer carne, mas tu aí ainda podes comprar carne, porque és tu sozinho e é que estás a ganhar. E o corpo ganha dinheiro e o dinheiro não ganha corpo, vê lá, é como eu dizia. Por falar em comida, você comprava mais carne ou mais peixe? Ou porque a carne era mais cara, comprava menos carne, ou porque o peixe era mais barato e comprava mais peixe? Não era assim, eu comprava o peixe quando andava pelas portas e eu comprava sempre mais o peixe. Era mais barato e naquele tempo eu nem pensava em comprar carne. Agora, a quando o regresso do seu marido a Portugal, ao fim destes 7 anos, trouxe alguma coisa com ele? Deixou alguma coisa ficar em França? Ao fim de 7 anos, ele quando viu de vez, viu-me porque morreram uns tios, os meus irmãos, o meu cunhado e o meu irmão. E ele também pronto, eles morreram e ele era para vir, mas faltavam 8 dias para receber um dinheiro que tinha de receber lá e não veio com eles. Viu dali a 8 dias. Você há um bocado disse-me que um dos motivos que o levou a emigrar foi para pagar a casa que compraram, a casa que construíram pouco a pouco. Quando ele veio, a casa já estava paga? Quando ele veio,
A casa foi paga mesmo, mais ou menos, quando ele veio. Ele não viu. Ele quando veio não tornou, porque foi quando o meu irmão e o meu cunhado morreram e ele depois não tornou. Mas já tínhamos dinheiro para pagar a casa. Ele alguma vez desejou voltar à França? Nunca mais. Ficou assim, e eu também. Ele também não mostrou vontade. E eu, ao ele não ter vontade, eu não era capaz de querer que ele fosse. Uma pergunta, falta-me esta pergunta. Durante estes 7 anos, ele veio alguma vez cá? Veio 2 vezes. Veio 3. Eu cá de um filho, do primeiro, eu fiquei de bebê. E ele disse-me que vinha e não veio. Não pude vir, até porque eu fiquei muito sentida que nem sequer de todos os filhos tive leite, o peito, e desse filho que ele disse que vinha e não veio, eu até nem dei o peito com o desgosto. Agora uma pergunta. Alguma vez ele deveu-lhe um beijo de despedida? Também era só os beijos que demos, era só assim nas despedidas que nos usava beijos. Não, eu não estou a falar em beijos na boca, beijos na cara. Não, mesmo na cara, mesmo na cara. Não se usava dar beijos? Mesmo na cara. Até eu tive um namoro que ele gostava de mim, mas disse-me assim, posso dar um beijo? E eu estranhei porque eu nunca dei nem nunca recebi. E eu era muito gozona e disse assim, um beijo, para isto tem de botar o bigode abaixo. E ele acreditou e calou-se e foi-se embora. No domingo vinha sem bigode. Vinha sem bigode. E eu o que fiz? Para muito não dar o beijo, né? Ora, não saí de casa. Ele andou para trás e para dentro, para trás e para dentro, e eu não saí. Agora, olhando para as suas mãos, o que é que lhe dizem as suas mãos? As minhas mãos, não sei o que é dizer. Não sei o que é dizer. Mas são mãos de uma pessoa trabalhadora. E as minhas mãos são mãos de trabalho. E os sentimentos? E os sentimentos a acompanhar. Enquanto ele esteve em França, quais foram os sentimentos que pairavam em si? Ou seja, quais são os sentimentos que você mais se lembra? Se chorava muito, se ria muito, se estava triste, se estava alegre? Era mais as vezes que eu pensava na tristeza do que na alegria. Quero agradecer pela entrevista. Já está? Já! Quer mais? Não quero mais. E gostei muito de ouvir coisas que nem sequer eu conhecia. Foi. Naquela época não havia de comer e para o estrangeiro era a única coisa a fazer para conseguir melhorar nosso viver. Nunca pensávamos que iríamos tanto sofrer. Atravessamos vales, mares e montanhas. A maior parte de nós ficou aqui em França. Fomos tratados pior que os ratos, dormindo na rua ou em bairros de lata. Eles chamaram-nos a gente do salto, mas na verdade éramos pobres desgraçados. A nossos familiares escondíamos a verdade, disfarçam nossa miséria em boas novidades. Nossa vida de sonho começou por um pesadelo, um sonho medonho que jamais esqueceremos. Que saudade, saudades que eu tenho de ti. Que saudade da terra onde nasci. Tudo isso passou com o tempo. O ser humano habitua-se mesmo aos piores momentos, com força, coragem e sem lamentos, e com a saudade a nosso lado sempre presente. De nossos braços construímos um país. Quantas vezes quisemos regressar às nossas raízes, mas não podíamos, tendo nossa família aqui. Netos, mulheres e filhos, casa, trabalho, amigos. Sofrer outra vez não é permitido. Isto é nossa cruz, o nosso hino é o grito.